Para a glória de Deus. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Podem se assentar em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. O pastor tem um tema bem importante para tratar com vocês. Abra comigo Apocalipse, capítulo 2. Eu não vou poder dar aquela introdução que o pastor sempre faz, porque é bastante assunto aqui que nós vamos estudar, mas eu acredito ser bem importante você dar bastante atenção. Tira o sono de lado, tira a preguiça de lado e deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Baixa só um pouquinho o meu retorno aqui, tá? Só um pouquinho. Apocalipse 2, versículo 20. Se você achou, diga achei, e eu quero ler com você, tá? Diz assim, ó, capítulo 2, versículo de número 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de sua idolatria. Olha um pouquinho para o pastor. O Senhor fala as cartas, né? As cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia, as cartas das igrejas do Apocalipse. A Bíblia fala que o Senhor tem um ponto positivo com cada igreja. Mas essa igreja especificamente, chamada igreja de Tiatira, tá? Essa igreja específica, o Senhor olha para as obras deles, vê que eles têm amor, que eles se esforçam, que eles têm fé, que eles têm paciência, que as obras atuais deles são melhores do que as das primeiras. É uma igreja que está indo bem, está crescendo em Cristo. Só que chega um momento dessa carta que o Senhor fala assim, olha, infelizmente, vocês têm um problema. E é esse problema que eu estou contra vocês. Aí ele deixa assim bem claro. Eu tenho contra vocês aquilo que vocês estão tolerando. O que é estar tolerando? É você aceitar alguma coisa. Tolerar é você aceitar. Você está aceitando aquilo que estão trazendo, aquilo que estão falando, aquilo que estão dizendo. Você está aceitando aquilo. Então ele fala, vocês estão tolerando. Tolerando o quê? Jezabel. Vocês se lembram quem era Jezabel na Bíblia? Já leram na Bíblia já quem era Jezabel? Se você for lá em 1 Reis 17 em diante, você vai ver a história da Jezabel. A Jezabel era uma mulher que era uma profetisa de demônios. Ela servia a Baal, ela servia a legiões satânicas do inferno. E essa mulher, ela trouxe para dentro de Israel, ela começou a trazer, introduzir a crença dela a essas imagens. E essa crença que ela começou a aplicar para Israel, a Bíblia fala que Acabe, que era o rei, o marido dela, ele deixava ela fazer aquilo. Quer dizer, o Acabe casou com uma mulher errada. E ainda permitia que ela ensinasse errado para o povo. Então, o Acabe foi tolerando os erros dela, foi aceitando, até que todos começaram a se corromper. E aí, então, aqui nessa carta, a Bíblia fala, olha, eu estou vendo que vocês estão tolerando coisas que Jezabel faz. Vocês estão tolerando coisas que vocês não deveriam aceitar no meio de vocês. Que vocês não poderiam estar praticando, porque vocês são a igreja de Cristo. Amém? Vocês não podem aceitar isso aqui. Então veja que o Senhor tem um probleminha com essa igreja. Olha, eu estou com um problema que você está tolerando algo que você não devia. Vocês dão ouvidos a essas profecias de Jezabel, vocês estão sendo enganados, vocês estão ensinando e enganando pessoas que, infelizmente, estão se prostituindo e comendo os sacrifícios das suas idolatrias. Essa prostituição, ela fala tanto diretamente do ato de prostituir-se e vender o corpo, né? E também fala da prostituição de deuses. Que a pessoa, quando ela deixa de servir um único Deus, ela está se prostituindo. E que é o mesmo caso da idolatria. A pessoa que é idólatra de alguma pessoa, de algum santo, de alguma coisa do tipo, ela está prostituindo a fé dela. A fé que deveria ser só no Senhor, ela prostitui a sua fé com qualquer outra coisa. Então, essa igreja, especificamente falando, era uma igreja que eles tinham boas obras, eles estavam crescendo muito. Porém, no decorrer da vida deles, eles começaram a aceitar coisas, ou deixar coisas que outrora não era aceitável.
que o Senhor já tinha tirado da vida deles aquilo. Eles viviam para Jesus. Então, nos nossos dias, nós temos que entender, eu como pai, eu, no caso da irmã, como mãe, como uma pessoa que tem o entendimento da palavra, nós não podemos tolerar certas coisas. Amém, Jesus? Eu lembro de um caso, isso até passou na televisão uma vez, um caso que o marido levava a esposa, no trabalho dela. O trabalho dela era a luz da Casa Vermelha. Você já viu já ou não? Da luz vermelha, a casa da luz vermelha. A luz da casa. Essa praga aí, né? Era aquele ambiente onde as mulheres que estão ali se vendem o corpo por dinheiro. E ele levava a mulher dele para trabalhar lá. E no outro dia, de manhã, buscava a mulher e levava para casa. Como se aquilo fosse uma coisa. É um trabalho. Não, pastor, ela está trabalhando como qualquer outro. Aí você veja que algumas coisas do mundo começam a ficar normal para algumas pessoas. Não começa? Algumas coisas começam a ficar... É errado, mas de tantas pessoas fazer errado, pastor, todo mundo faz, por que eu não posso? Não é esse o argumento de algumas pessoas? Então veja que alguns começam a tolerar, a aceitar, achar que isso é normal, e não é. Então nós temos que ter um cuidado para não começar a tolerar certas coisas que é uma coisa errada. Por exemplo, eu estou usando deste exemplo já tem alguns dias. Imagine, por exemplo, um pai e uma mãe que têm seus filhos. Hoje em dia, por exemplo, você vê o caso de alguns pais que permitem o namoro daquela forma mundana. Que, pastor, eu prefiro que eles namorem, façam o que eles quiserem, mas estejam em casa. Aí o pai tem seu filho, sua filha, aí recebe o namorado, a namorada, e onde que eles dormem? Eles dormem junto no quarto deles. Espera aí, mas não é assim que funcionam as coisas, não é verdade? Não, pastor, o senhor é muito careta, pastor. O senhor tem que entender que nós vivemos no século XXI, pastor. O senhor tá passado. Não é que eu estou passado, é que a gente tem que entender. Eu creio que namoro, a Bíblia não trata nenhum argumento na Bíblia se fala namoro, tá? Isso foi criado aí por algumas pessoas, que é um relacionamento que não tem um vínculo, direto, mas o namoro, Então, assim, eu creio que o que acontece é o noivado, o período pré-nupcial e o momento de núpcias, que é o casamento, a união do marido e a mulher. Só que as pessoas vão levando a vida, porque, por exemplo, em outro momento, não saía de casa do pai e da casa da mãe se não fosse para ser casado. É ou não é? Quantas vezes você viu, por exemplo, que às vezes a pessoa acabava caindo no pecado, engravidava, fazia coisa errada, e o pai fazia casar, grávida. Porque erraram, mas o certo é, agora vai ter que honrar. Vai casar, vai fazer assim, vai ser bonito, e até se torna uma bênção quando faz a coisa certa. Só que tem pessoas que vão passando o tempo, elas vão tolerando. Pastor, hoje em dia tem que namorar bastante mesmo, para poder conhecer bem a pessoa. Aí você vai vendo, tem pessoas, 40, 50, que até hoje não conseguiram uma pessoa para casar, não conseguiram uma vida. Você conhece gente assim? Eu estou falando para você porque, claro, tem pessoas e pessoas. Aqueles que escolheu se resguardar, que escolheu ficar solteiro, a Bíblia fala, o que o solteiro tem que fazer na obra de Deus? Ele tem que cuidar das coisas que são concernentes às coisas de Deus. O solteiro vive para cuidar das coisas de Deus. Agora, depois que a pessoa tem esse relacionamento afetivo com alguém, ela casa, vai constituir uma família, e a família serve a Deus. Amém? Só que as pessoas vão aceitando. Não, pastor, hoje os jovens são assim mesmo. Namora com hoje, namora com outro. Hoje não é namorar, é ficar. Eu fiquei. O que é ficar? Sei lá, pastor, eu fiquei. Eu fiquei. As pessoas têm essa terminologia dessas coisas. E elas acabam, vamos dizer assim, seguindo um padrão, uma cultura que está sendo criada de que todas essas coisas são coisas lícitas, sendo que Deus condena essa prática. A Bíblia fala que seja marido de uma só mulher e mulher de um só marido. Aí você vê casamentos, por exemplo, que começam um mês de casado e não dá certo. A pessoa, ela tem algumas pessoas que falam assim, pastor, eu tenho que experimentar primeiro para depois casar. Não é assim? Você já viu uma fruta bem gostosa, que você vai morder ela, quando você vai comer, nossa, que vontade de comer aquela fruta. Aí vamos pensar que alguém passou para saber se era gostosa, ela foi lá e comeu um pedacinho da fruta. Você vai querer para você?
Você leva para casa? Se você chegar na gôndola onde está lá laranja, maçã, se ela tiver partido no meio, você leva? Por quê? Porque você quer o negócio inteiro para você, ué. Né? Então, assim, por isso que o marido de uma só mulher é mulher de um só marido, para não ter confusão. Para um não lembrar do outro, para o outro não lembrar da outra, e assim por diante. Né? Por isso é importante, nascer um para o outro. Amém, Jesus? O Adão não teve Eva, Maria, Joaquina, né? A esposa, Deus fez a esposa. Quando Deus fez a Eva, Deus não fez mulheres para ele, Deus fez a Eva, fez uma esposa somente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando isso aqui aconteceu, a Bíblia está dizendo para a gente que nós não podemos tolerar as coisas que o mundo tolera. Para todo mundo é normal, por exemplo, as pessoas ir para o meio da rua, tirar a roupa e fazer coisa obscena na frente de todo mundo. É normal. Mas nós não temos esse tipo de prática, né? Nós sabemos que isso é errado. Então, ele fala, vocês não podem tolerar certas coisas. Eu tenho contra vocês, vocês são crentes, vocês têm muita coisa boa, mas vocês toleram o que não deveriam tolerar. Vocês aceitam o que não deveriam aceitar. Versículo de número 21. Aí diz assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Preste atenção. Então quer dizer que Deus, mesmo quando uma pessoa está em pecado, mesmo quando ela está errada, Deus dá o que para ela, irmãos? Tempo para que ela se arrependa. Deus dá tempo para que o pecador consiga enxergar que está errado, e ele saia do pecado e faça o que, irmãos? E se arrependa e seja salvo. Amém? Deus dá tempo. Deus dá esse tempo para a pessoa se arrepender. Só que, infelizmente, tem pessoas que, mesmo tendo tempo, ela não aproveita. Não tem, por exemplo, gente que fala assim, ó, não, vou deixar para quando eu estiver quase morrendo, eu aceito Jesus, está tudo certo. Alguém acha que Deus é bobo às vezes, né? É igual o jovem que fala, vou deixar eu ficar mais velho, a hora que eu pecar bastante, aí eu aceito Jesus. Não é esses critérios que muitas pessoas usam? Quer dizer, esses critérios não vão ser argumentos diante de Deus, porque a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o pecado que você não conhecia como pecado, que era talvez a prática normal. Agora, quando você sabe que é errado e insiste em fazer aquilo, aí você não é mais um pecador, você é um ímpio. O ímpio é o que sabe a palavra, mas não pratica. Então, Deus dá o que para essa pessoa? Deus dá tempo para que ela possa se arrepender. Agora, pensando nisso aqui, vai comigo, por favor, em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, versículo é o 11, onde eu vou ler, tá? Eclesiastes 8. Se você achar, diga achei, e eu espero você achar também. Eclesiastes, Salmos é o meio da Bíblia. Depois de Salmos tem Provérbios. Depois de Provérbios tem Eclesiastes. Vou deixar todo mundo encontrar. Posso ler? Diz assim, vamos lá, junto comigo. Visto como, se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o quê? Para praticar o mal. Vamos entender esse versículo. Por que que os filhos dos homens estão dispostos a fazer o que é mal? Você acabou de ler aí. Por quê? A pergunta já tem resposta no versículo. Porque se demora a dar o quê, irmãos? O juízo. Leia comigo o versículo 11. Vamos lá. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má... O que é executar o juízo sobre a má obra? É você tomar uma posição. Eu não aceito isso. E você falar, não aceito, e não aceito, e acabou. Vai ter gente que vai ficar contra? Vai ficar contra, não vai gostar, vai chiar, como diziam alguns irmãos, né? Vai empinar a carroça, vai ficar bravo mesmo. Só que você não pode deixar passar o que está errado, porque se passar, acostuma. Minha mãe dizia assim, presta atenção, minha mãe falava assim, se não ensinar direito, fica sem vergonha.
Não é verdade? Minha mãe falava assim, ó, chinela havaiana deixa filho sem vergonha. Que ela falava que o chinelo havaiano não doía, aí o filho voltava a fazer arte mais rápido. Eu não sei, alguém de vocês chegou a levar umas varadas da mãe ou não? Da mãe, o pai, no meu caso era minha mãe era brava que só. E eu me lembro quando ela tinha dias que ela pegava da varinha da correção, que eu acho sim pertinente, não espancar, não machucar, mas eu me lembro que quando ela pegava aquelas tundas mesmo, que ela batia mesmo, eu me lembro que eu ficava mais tempo sem errar, né? Porque eu tinha um temor, se eu fizer errado eu vou sofrer, vou apanhar da mãe. Claro que não é essa. Bom seria se só falando aprendesse, né? Não estou nem fazendo acepção para que alguém precise apanhar para aprender. Eu creio que o exemplo e a palavra da verdade já seja o suficiente, como diz a palavra. A vara da correção é a palavra, né? Ter a palavra para ensinar. Mas por que eu estou falando para você isso? A Bíblia fala dos filhos dos homens. Quem é ser humano? Então, todos os seres humanos, os seus filhos, estão dispostos ao pecado, ao fazer o que é mal por um motivo. Qual é o motivo? Está escrito aí, gente. Você acabou de ler. Qual que é o motivo? Porque não se executa logo, ou seja, porque ninguém confronta o que está errado. A pessoa está vendo uma coisa errada em casa e ela faz o quê, irmão? O que eles estavam contra lá em Apocalipse? Eles estavam tolerando. A pessoa está vendo que tem uma coisa errada e ela está tolerando aquilo. Quando você tolera aquilo que está errado, a pessoa vai mudar? A situação vai mudar? Não vai, porque é natural, é natural. Se a pessoa está fazendo errado e a pessoa está aceitando, vai continuar fazendo. Não pode tolerar o que está errado. O que é fazer juízo, irmãos? O que é fazer juízo? É trazer uma sentença para uma causa. Por exemplo, vamos dizer assim, ó, efeito e causa, né? É causa e efeito. Você quebrou o vidro da janela, quebrou. Você tolerou o vidro quebrado, deixou o vidro quebrado. Quando chove, entra água. Quando faz muito vento, entra vento demais. Quando faz muito pó, entra pó na casa. Você tolerou o vidro quebrado, o que você tem que fazer? Não, eu não tolero mais, eu vou mandar o vidraceiro arrumar esse negócio aqui. É mais ou menos assim. Você está tolerando uma coisa que tem como resolver? Tem ou não tem? Tem ou não tem como resolver? Tem como resolver, mas enquanto você está tolerando, você vai vivendo do jeito que está. Então a gente não pode aceitar. A má obra tem que ter juízo. Aquilo que está sendo feito errado tem que ser falado a verdade. Porque às vezes nós queremos, como diz um ditado, passar a panos quentes, ou tentar esconder para ninguém ficar sabendo. Não, espera aí, eu vou falar, está errado, meu filho. Preste atenção que eu vou te falar. O pai conhece os filhos. Sim ou não? Conhece. Eu vou te provar. Vai comigo, por favor, bem rapidinho, lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Olha o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 11, versículo 27. Se você encontrar, você diga achei, aí eu começo a leitura. Mateus 11, versículo de número 27. Acharam? Olha o que diz aqui, ó, Mateus, Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 11, 27. Posso ler? Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o que nós entendemos? Um pai de verdade conhece seu filho. Amém, Jesus? Porque nós estamos fazendo... De quem que é a referência aqui de pai e filho? Quem que é a referência? De Deus e Jesus. Pai e filho. Então Jesus está dizendo, o pai sabe bem quem é o filho. Por isso que o pai, sabendo quem é o filho, sabendo e conhecendo como é o filho, o que o pai fez? Leia, por favor, a primeira parte do versículo. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Quer dizer, o pai vai entregar tudo para esse filho, se o filho não é um filho que tenha, o pai conheça que esse filho, ele é uma pessoa cuidadosa com o que ele vai receber.
O pai vai dar para um filho, por exemplo, filho, ó, o pai vai deixar com você 1 milhão na tua conta, você cuida para o pai? Só que o filho é aquele que faz esbanjo, bagunça e faz um monte de coisa errada. O pai vai deixar esse dinheiro com o filho? Então pense o que está descrito aqui. Jesus está dizendo, o pai me deu tudo. Quer dizer, para Deus faltava alguma revelação, gente? Para Jesus faltava revelação? Jesus tinha alguma coisa que ele não entendesse? Tinha, gente? Não tinha. Quer dizer, então, nós, por exemplo, tem coisas que nós não entendemos? Nós, tem ou não tem? Tem coisas que nós não entendemos. Quer dizer, aquilo que nós não entendemos ainda, o Pai não nos revelou. Deus não deu a entender para nós ainda. Por que o Pai não nos deu a entender certas coisas ainda? Preste atenção nisso, que isso aqui é muito forte, gente. Por que ainda Deus não me revelou certas coisas? Por que Deus ainda não me deu a entender certas coisas? Como que eu venço isso? Como que eu venço aquilo? Como que eu supero isso? Tem coisas que nós não sabemos lidar. E por que o Pai não me deu ainda? Porque o Pai conhece o Filho que tem. Vamos falar a verdade, irmãos. Tem coisas que se o pai der para o filho antes da hora, não vai dar certo. Preste atenção. Eu tenho um menino de 3 anos, vai fazer 4 agora o mês que vem. O Isaac, eu lembro que todas as vezes que eu sempre tive o hábito de dar banho nele e eu tomar banho com ele. Tomava banho com ele, como uma criança, né? E sempre que eu ia levar ele para tomar banho, eu levava ele para escovar os dentes. E ele sempre falava, não quero. E pegava no pé dele para escovar os dentes. Agora é o contrário. Agora ele come, ele corre sozinho escovar os dentes. Esses dias eu estou lá na TV, e a minha esposa buscou ele na escola, estava terminando algumas coisas lá no trabalho, organizando algumas coisas. E aí eu falei, vou ao banheiro. Fui ao banheiro, que eu entrei no banheiro e deparei com o Isaac, um toquinho de gente desse tamanho assim, escovando o dente. Falei, o que você está fazendo, Pia? Tirou, escovou no dente, pai. Quer dizer, ele aprendeu uma coisa que ele viu o pai ensinar. O pai deu para ele, você tem que escovar os dentes. Parece uma bobeira, não parece? Eu sempre uso exemplos práticos de casa para você entender que é importante o exemplo. Então hoje, por exemplo, ele gosta de escovar o dente. Se ele vai tomar banho e fala, pai, me dá minha pasta, minha escova. Ele quer escovar o dente. Agora, tem aquele que você pode ensinar, você pode morrer falando que ele não vai querer fazer. Só que a diferença do que está escrito aqui é, o filho, ele era um exemplo. O pai pôde entregar tudo na mão? Quer dizer, ele entregou a mim, entregou você na responsabilidade de quem? Do filho. Então o pai sabia quem era o filho. Quem entendeu, diga amém. Agora nós, né? Quem é pai, quem é mãe aqui? Nós como pais, né? Nós como mãe, a irmã como mãe, o pastor como pai, o irmão como pai. Nós conhecemos os nossos filhos. Nós conhecemos as pessoas. O marido conhece a esposa conhece o seu marido. Porque o que nós estávamos lendo lá em Eclesiastes é, por não se fazer juízo ao que está errado, as pessoas continuam fazendo tudo o que é errado. Porque ela sabe, não, eu faço errado, não está acontecendo nada. Ela continua fazendo. Então pense comigo assim, irmãos, tem pessoas que elas erram por não fazer o que a palavra diz. Ela sabe, mas não faz. Quer dizer, tem muita gente, por exemplo, vamos pensar comigo, vocês lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo falou um dia assim, gente, lá na igreja de Corinto ele falou isso, eu vos não pude alimentar vocês com um alimento mais pesado, porque quando eu conheci vocês, eu estava pregando para vocês o leite racional. O que é o leite racional? Ele estava dando um alimento que sustentou ele aquele povo naqueles dias, mas à medida que passasse a vida deles, eles precisariam pegar o que, irmãos? Um alimento mais forte, mais pesado, um alimento com mais nutrientes, né? Então, eu consigo pensar o seguinte, guarde que eu vou te falar, preste atenção. Eu imagino que o Paulo quer dizer mais ou menos assim, se você gosta de feijoada? Gosta de feijoada? Todo mundo gosta de feijoada. Se você pegar, ainda que seja só o caldo da feijoada, e botar na boca de um bebê recém-nascido, o que você faz com ele? Você mata o bebê.
Se for muito forte, né, se tiver muito tratamento ali, o corpo agir rápido, pode ser que não. Mas se você colocar uma coisa pesada, banha de porco, e pé de porco, e não sei o que, e orelha, e bacon, você mata a criança. Agora, se der para você um pratão de feijoada, é de lamber os beiços. Não é verdade? Por quê? Porque você já consegue se alimentar dessa comida que faz bem, não te faz mal. Então entenda, dar certos alimentos para algumas pessoas antes da hora pode prejudicá-las. Então veja, tem casos, por exemplo, que nem o próprio Deus, ele ensina que nós temos que seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Quer dizer, eu não conheço tudo, mas eu tenho que continuar conhecendo. Eu tenho que continuar aprendendo até um dia que eu conheça mais. À medida que eu vou conhecendo mais, eu vou também pregando, vou ensinando e vou vivendo o que aprendi. Diga amém. Então, o que a gente consegue compreender para a gente poder passar para a próxima parte da mensagem? Que quando o Pai deu ao Filho todas as coisas, Jesus já tinha maturidade para receber tudo isso. Por que eu estou falando isso? Mas pastor, Jesus não era Deus? Deixa eu explicar para você. Jesus veio à Terra como homem. Ele tinha limitação igual a você? Ele sentia a barriga roncar? Ele tinha sede? Tinha ou não? Ele tinha necessidades fisiológicas? Ele ia no banheiro? Sim, ele tinha necessidades como eu e você. A diferença é que o Senhor Jesus, ele ficou firme no propósito que ele recebeu. Ele não voltou atrás. Deus sabia que se Deus desse tudo na mão dele, ele não ia jogar fora. Agora, tem muita gente que já aprendeu muita coisa, mas jogou fora. Como eu falei para vocês agora. Por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos. Vamos dizer que eu tenha muita condição e eu sinta no coração e acho necessário dar um carro para ela. Ela tem 17 anos. Eu posso dar um carro para ela? Posso ou não? Eu posso dar? Presta atenção, gente. Eu posso? Se eu quiser dar, eu posso? Eu posso. Só que não é a hora. Porque a hora dela poder dirigir é quando ela tiver carteira, quando ela for de maior, quando ela tiver habilidade para isso, né? Porque tem pessoas, por exemplo, fez 18 anos, larga na mão do carro da pessoa ali, a pessoa não sabe dirigir, não sabe, daqui a pouco vai ali, primeira esquina, bate o carro, às vezes até morre. Aí fica com remorso o pai, a mãe, por causa de uma coisa dessa. Porque deu e fez o que não devia fazer. Poderia fazer? Poderia, mas na hora e no tempo, ou seja, tudo tem um tempo. Você já percebeu, por exemplo, as crianças? Uma criança, pensa numa criança de seus 5, 6, 7, 8 anos. Ele vem, abraça o pai, abraça a mãe e beija, não é assim? E diz, eu te amo, lembram disso? Eu te amo, mãe, eu te amo, pai, né? Coisas do tipo. Só que vai crescendo, eles vão para a escola, chega lá, eles começam a ficar meio birrento. Não precisa me trazer mais, agora eu venho sozinho. Daqui a pouco, chega na idade da adolescência, pré-adolescência, viu, ô pai, viu, não precisa nem me espera na esquina, não vem aqui não. Já começa a ter vergonha dos pais, né? Isso, infelizmente, acontece, porque não aprendeu, não viveu o que a palavra diz. Aí também piora um pouco mais, que daí se torna um adulto, muitas vezes orgulhoso, mesquinho, né? Aí eu pergunto para você, a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Agora, eu acho que assim, existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Só porque o filho erra, porque o filho peca, não quer dizer que a gente tem que desprezá-lo. Só que para a gente poder ter a consciência tranquila, nós temos que fazer o quê, irmão? Fazer o juízo acontecer na hora certa. Porque se eu estou vendo uma coisa errada acontecer, eu tenho que fazer o quê, irmão? Cortar. Pastor, mas vão ficar bravos comigo. Mas tadinha meu filho, tadinha minha filha. Sentimento não trata ninguém. Choro e lágrima não ajuda ninguém. Amém, Jesus? Lembra o que Jesus falou? Olha, vejo que vocês têm muito boas obras, porém, eu tenho contra vocês, que vocês toleram coisas que vocês não podiam tolerar. Vocês aceitam coisas que não podiam aceitar. Então, o que nós entendemos? O pai deu tudo para o filho, mas o filho tinha capacidade de receber tudo. Tem coisas que se Deus já tivesse respondido você já tinha jogado fora. Sabia disso? Verdade. Tem coisas que se Deus já tivesse respondido, você tinha jogado fora.
Tem coisas que vai ser uma plantação, um dia de cada vez, é uma peleja. Quantas pessoas pediram, Deus, o dia que o Senhor me curar de tal coisa, eu vou te servir o resto da vida. Nunca mais apareceu buscar Deus, irmão. Tem gente que, a pessoa estava morta em cima de uma cama e Deus levantou a pessoa. Oraram, clamaram, e a pessoa hoje nem lembra que foi Deus que fez aquilo. Então veja que tem muita gente, porque não se executa a má obra, ou seja, não se faz juízo, não se cobra, não se fala, as pessoas vivem a Deus dará. Fazem o que quiser. Eu estou fazendo um monte de coisa errada, não dá nada. Fala comigo assim, não dá nada. Fala, pode falar, não dá nada. Vai nessa que não dá nada, vai nessa que não dá nada, que tu vai ver só, o tempo passa. Quem lembra do rei Davi? O rei Davi, ele conhecido como o homem segundo o coração de Deus, um homem guerreiro, vencedor, que venceu todas as batalhas fora de casa, mas dentro de casa foi derrotado muitas vezes. Sabe por quê? Porque Davi, ele cometeu algo muito sério. Ele cometeu um adultério, vocês lembram disso? Mandou matar o seu oponente, que era o marido da mulher que ele cometeu o adultério. E depois disso, seu coração, ele viu o filho nascer do pecado, morreu o filho, ele foi perdoado? Foi, Deus perdoou, ele foi a Deus, se arrependeu de coração e foi uma bênção. Só que ele agora, como rei, ele tem dentro de casa, eu não vou pregar tudo isso porque não dá tempo, tá? Mas vocês se lembram que dentro da casa de Davi, houve um caso que o irmão estrupou a irmã? Lembra disso? Para quem não sabe, isso aconteceu aqui a partir da 2 Samuel 12 em diante. Que quando o Aminon, o filho de Davi, ele começou a amar, a desejar a sua irmã como mulher. Existem duas formas de amor. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus. Vocês me amam? Vocês amam o pastor? Eu amo vocês. Esse é o amor de quem? O amor de Deus. Mas tem o amor eros. Qual que é o amor eros? É o amor entre um homem e uma mulher. Né? São dadas palavras, tá? Mas o amor, aquele amor entre um homem e uma mulher. Só que, vamos falar a verdade, o pai conhece? Vamos junto, gente? O pai conhece o pai, ou a mãe conhece o filho. Vamos falar a verdade. Quem se lembra quando você começou a namorar teu marido? Lembra ou não? Ai, ia dormir pensando nele. Ai, será que ele está pensando em mim? Né? Ai, não vou nem lavar minha mão, ele pegou na minha mão. Vocês nunca passaram por isso ou só eu que fui bobo assim? Porque quando a pessoa está apaixonada, fica meio boba, não fica? Fica ou não fica meio bobo? Fica tudo bobo, né, irmão? Ai, tudo é alegria, os passarinhos que bonito, né? Aquela coisa toda. Aí você veja que, vamos falar a verdade, uma pessoa apaixonada é visível que ela está apaixonada? Dá para ver? Você vai conhecendo os seus filhos assim. Você sabe como que ele é. Eu estou sentado no sofá, se a minha filha passa perto ali e ela está diferente, só do jeito que ela pisa no chão, eu sei como é. Eu acho bonita a irmã Lúcia, quando a irmã Lúcia, ela tem oh meu Deus, a Simone, que a Simone, ela não fala expressadamente com a gente assim, mas tudo que ela fala, a irmã Lúcia entende. Não, pastor, ela chamou o senhor, eu não entendi, porque eu não convivo com ela, mas a irmã entende, né? Ela tem esse probleminha, mas a irmã conversa com ela normal, como se tivesse tudo certo. A irmã entende tudo. O filho é conhecido seu pai. O pai conhece o filho que tem. Né? Já sabe. O pai sabe quem é o filho. Então veja, lá que eu falei para você, o pai sabia quem era Jesus. Sabia que podia dar tudo na mão dele, que ele não ia desprezar. Ele não ia entregar de bandeja, ele ia salvar o povo. Agora, esse pai, Davi, ele vê dentro da sua casa um incesto acontecer. Irmão, você acha que esse incesto aconteceu como? Do dia para a noite? Isso foi planejado, irmão. Dia após dia, você acha que o filho não estava mostrando olhares malignos para sua irmã? Sabe por que o pai não viu, irmãos? Porque ele não deu atenção. Tem coisas que a gente vai tolerando porque a gente está fazendo o quê, irmão? Desprezando, deixando de lado. Você não vai vendo, você não vai percebendo. Grandes desgraças no mundo acontecem pelas pessoas serem pais desligados. Não cuida da filha, não cuida do filho.
A esposa não cuida? A esposa não cuida do marido. O marido, me ajuda, gente? Não cuida da esposa, não dá atenção, não dá um abraço, não fala eu te amo, né? Por isso, irmãos, que não se executa a má obra. Ah, não me largou, então eu vou continuar fazendo errado. Aí a pessoa continua errando. Por quê? Porque a pessoa está tolerando, aceitando. Então veja que o cuidado de Davi é, puxa vida, já errei, já pequei, mas me acertei com Deus. Quando não se faz juízo, você vai ter um problema lá na frente. Tem que corrigir. Amém, Jesus? Versículo 20. 13 e 20 de 2 Samuel. 2 Samuel, eu não falei, né, para vocês ir lá, né? Não, então vai lá. Segundo livro de Samuel, 13 e 20. Bem no começo da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, chegamos. Aqui chegamos no livro de hoje. Olha o que diz aqui, 13 e 20. 2 Samuel 13 e 20. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, e minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o seu coração por isso. Assim ficou Tamar. E esteve como, gente? Solitária em casa de Absalão, seu irmão. O que o Absalão descobriu? O Absalão é o irmão da Tamar. O que o Absalão ficou sabendo? Que o Aminon tinha estuprado, abusado da irmã. E a irmã, ele veio fazer o quê? Veio acalmar. Não, calma, não fica assim não, ele é teu irmão. Ele veio acalmar, veio apaziguar nesse momento, né? Só que, o que acontece depois? Leia o 21, bem alto comigo, quero que você leia em voz alta. E ouvindo o rei Davi, todas essas coisas, muito se acendeu. Presta atenção que eu vou te falar. O Davi, quando ficou sabendo, ele fez o quê, irmão? Ele ficou com raiva, furioso, ficou louco, irmãos. Não tem gente assim que na hora que descobre uma coisa errada, ela fica doida, brava, furiosa. Só que é um negócio chamado fogo de palha. A pessoa fala, vou resolver isso hoje. É hoje que eu vou resolver esse negócio. É hoje que eu vou colocar as coisas no lugar certo. Vou colocar o pingo nos i. Aí passa a ira e no outro dia a pessoa faz o quê? Nada. O Davi tinha que ter feito o quê, irmão? Corrigiu o filho dele. Só que ele ficou só o quê, irmão? Fala comigo assim, ó. Ele ficou... Não. Fala comigo. Ele ficou só bravinho. Tem gente que é fogo de palha, irmãos. Quem já viu naqueles portão assim das casas assim, ó, cuidado, cão bravo. Quem já leu assim? Aí você fala, meu Deus, vou passar longe, porque tem um cachorro aqui, um pitbull, um rottweiler, tá vindo aqui um doberman, mas bravo que vai me comer vivo. Quer saber de uma coisa? Vou para o outro lado. Daqui a pouco vem um pincher. Você fala, mas esse negócio eu mordo ele, ué. Cuidado, cão bravo. É assim muitas vezes as pessoas que elas querem resolver porque estão iradas e tal, porque tem que resolver, porque está errado, só que na hora de fazer não faz. Ah, mas eu tenho que pensar, né, meu filho, né, tadinho dele, né, que dó dele, né, não, deixa lá, ele errou, coitadinho. Não tem gente assim? Não tem gente assim? Que na hora, meu irmão, que ela deve fazer a coisa certa, ela não faz. E é por isso que o senhor continua sofrendo. É por isso que a senhora continua sofrendo. Porque tem que fazer a coisa certa, mas continua fazendo errado. Continua agindo errado. Aí, o que a Bíblia fala? Versículo de número 22. Porém, Absalão fez o quê? Não falou com Aminon, nem mal e nem bem. Porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar. O que o Aminon fez, irmão? O que o Absalão fez? Ele ficou quieto. Irmão, já viu falar que quem cala consente? Quem cala está sentindo dor. Ele não falou nada, mas ele está com raiva. E é aí onde mora o problema. Quando você explode, você está com um problema. Explode quando eu digo assim, não no sentido de sair brigando com todo mundo, mas quando você tem que resolver, que você está ouvindo a palavra, que tem que resolver o que está errado, você tem que ir lá resolver. Você está endividado, por exemplo. E o problema é na família, todo mundo gasta demais.
2 horas de chuveiro cada um, misericórdia, né? Meia hora de chuveiro cada um, esbanjando na comida, jogando comida fora, luz ligada o tempo todo. Não tem cuidado, né? Ah, pastor, mas eu não sei, eu não consigo pagar, não saio de dívida mais, não sei o quê. O que você tem que fazer? Sentar com a família e conversar. Ó, a gente está devendo demais, a gente tem que parar com isso, parar com aquilo e parar com aquilo. Só que a pessoa fica furiosa, nervosa. Porque vocês não param de gastar, porque não sei o quê, mas não senta para fazer o que Jesus falou. Jesus disse, senta e faça os cálculos. Mas eu não vou conseguir, então vai lá no banco, ó, é o seguinte, eu vim aqui porque eu quero resolver, eu não quero ficar devendo, então parcela do jeito que eu posso pagar, eu vou pagar, eu não quero ficar endividado, não quero ficar com meu nome sujo. Vai lá, passa um tempo difícil financeiramente, mas resolva a tua vida. Mas a pessoa não tem o tempo. Ah, já viu gente assim? Ah, eu não quero nem saber, porque, nossa, meu Deus, é tanta coisa. Como que você não quer saber uma coisa que você tem que resolver? Como? Como que você quer sair da dívida se você não procura como sair da dívida? Como que você quer resolver teu casamento se você não senta com o teu marido, se não senta com a tua esposa para expor o que você está sentindo? Como? Ah, pastor, mas eu começo a falar e fica, mas fique bravo mesmo. Se está errado, ele vai ficar bravo mesmo, ela vai ficar brava. Ah, mas vai virar um pé de guerra. Mas você está fazendo o quê, irmão? Você não está tolerando as coisas erradas, você não está aceitando. Agora, você vai ficar aceitando isso até quando? É igual, uma vez, uma mãe, pastor, olha, meu filho, eu sei que ele usa drogas, mas eu não tolero que use dentro de casa. Quer usar, vai usar essa praga lá, sei onde quiser, mas em casa não vai usar esse negócio. Se entrar com o negócio aqui em casa, eu jogo fora. Aí eu lembro um dia que a irmã chegou e falou assim, pastor, eu achei uns tal de bucha de maconha lá, joguei no vaso e puxei descarga. Eu falei, bem feito, né? Quando o filho chegou, meu Deus, quem mandou mexer nas minhas coisas? A casa de quem, meu filho? Casa sem regras é casa abandonada, casa jogada para as traças. Nós temos que aprender isso, gente. Tem que ter organização as coisas. A má obra, ela vai continuar acontecendo por quê? Porque as pessoas sabem que não dá nada, ela continua fazendo. Então veja o que está acontecendo na casa de Davi. O Absalão ficou com o que no coração, irmãos? Qual o sentimento que ele está? Ele está com raiva do irmão. Ele não falou nada, mas ele está com o sentimento o que, irmão? Qual que é o sentimento que a pessoa fica quando acontece um negócio desse? Se fosse você, qual que é o sentimento que você ficaria? Vingança. Sentimento de vingança. Tenha cuidado para você não ficar com esse sentimento de vingança. Esse sentimento mal no seu coração. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aí então, o Absalão, ele começa a errar, ele passa 2 anos. Esses 2 anos que ele passou, ele vem e fala para o irmão dele assim, ó, presta atenção. Ele vem e fala assim, deixa eu chamar meu irmão para ir comigo numa festa, vou fazer uma festa de aniversário aí. O que acontece depois, gente? Ele vai lá e mata o irmão dele. Porque ele guardou o quê, irmãos? Ele guardou a revolta, a mágoa, mas ele quis fazer o quê? Ele quis fazer a vingança. Irmão, a vingança não é do homem, a vingança é de quem? É do Senhor. Não se contentando em matar o irmão, ele começa a roubar o coração do povo e dizer assim, ó, meu pai não é homem de Deus, mas eu sou. Vamos dizer, por exemplo, que a irmã Lúcia fica na porta assim, gente, esse pastor não vale nada. Irmã, olha, eu se fosse pastor da igreja, olha, eu fosse pastora, eu ia cuidar bem da senhora, mas o pastor não cuida. E ela fala isso para ela, fala para outro, o que a pessoa está fazendo? Ela está roubando o coração das pessoas, falando mal da outra, puxando sardinha para quem? Para si mesmo. E aí ele toma o governo do pai dele, e ele se aproxima de pessoas erradas, e por fim, termino agora com você, termino nesse momento. Uma das coisas mais importantes que você vai ouvir agora, para você guardar no seu coração. Davi, lá, vai comigo lá, vai lá comigo, vamos abrir 18:5, 2 Samuel 18:5. O rei volta a assumir o reinado, quer dizer, o rei não aceita, não tolera mais o filho dele querer mandar nele, amém? E ele foi para a batalha, e ele voltou a tornar ao reinado. Aí diz o versículo 5, e o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitões acerca de Absalão. Olha aqui um pouquinho, pastor. O filho estava errado, mas não deixou de ser filho dele.
Só que ele fez o quê? Ele executou juízo. Ele fez o que tinha que ser feito. Ah, meu filho tomou meu reinado. Não, eu sou o rei enquanto eu estou vivo, eu que comando esse negócio. Na minha casa mando eu. É assim que funciona. E o filho fez o quê, irmão? Fugiu. Mataram o filho dele, não aceitaram. O pai perdoa, mas o mundo não perdoa. Eu termino onde eu comecei. Deus dá tempo para as pessoas se arrepender? Dá? O pai dá tempo para se arrepender. Os homens não. Os homens executam mesmo. Querem fazer o mal. Por isso eu digo para vocês, nós precisamos aprender a lidar, a guardar a palavra de Deus. A tomar o entendimento, fazer juízo sobre a obra. O que está errado tem que ser resolvido. O Senhor quer abençoar, mas nós não podemos ficar tolerando o que é errado. Quem entendeu, diga graças a Deus. Quero que você pegue agora seu pedido de oração. Se você puder, junto comigo, se curvar de joelhos para apresentar a sua família. Vamos juntos agora. Pai, nós nos colocamos de joelhos, ó Deus, e eu lhe peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos livre de toda a ansiedade, de todo esse sentimento que muitas vezes brota em nosso coração, de querer agir por sentimento, de querer consentir com o que está errado. Nós não podemos consentir com o erro. Por isso, Jesus, nós te pedimos, vem nos ajudar, vem nos fortalecer, vem nos ajudar, ó Deus, ao que é concernente às coisas do céu. Meu Deus, nós não aceitamos nossa família cair, nós não aceitamos nossa casa estar, meu Deus, prostrada diante do mal. Meu Deus, em nome de Jesus, ouça a nossa oração e vá de encontro, ó Deus, àquele filho rebelde, ao marido, à esposa rebelde, aqueles, ó Pai, que não obedecem sua palavra. Jesus, faz tua obra agora. Entra, meu Deus, com teu poder e faz o impossível acontecer. Pois eu determino, ó Deus, a saída de toda obra do diabo, da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Em nome de Jesus, nós declaramos todo o mal, toda obra do inferno, saia, vá embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. E nós que cremos, diga: eu creio que a minha família está nas tuas mãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E agora é a hora de você declarar e dizer: Senhor Jesus, eu apresento os meus. Fale o nome deles agora. Pai, eu apresento a Daniela, a Fernanda, a Beatriz, o Isaac. Eu apresento ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu os apresento a Ti, e peço, meu Deus, que segundo Sua palavra, o Senhor, meu Pai, não permita que essas pessoas se percam, sem antes conhecer ao Senhor, que antes elas saibam quem é o Senhor, antes elas reconheçam a grandeza do Teu santo nome. Faça a Tua obra, Senhor, faça a Tua obra sobre estas vidas, e em nome de Jesus Cristo, nós colocamos este mal para fugir, este mal para correr. Nós determinamos: mal, saia, vai embora e não volte mais, porque nós não aceitamos nenhuma obra do inferno. Em nome de Jesus, nós que cremos dizemos amém. Vamos aplaudir o nosso Salvador, gente. Glória a Deus. Amém. Passa recolhendo o pedido, por favor. Pode sentar um minutinho, por gentileza. Eu quero que vocês que precisam agora, minha esposa vai levar o envelope de oferta, de dízimos e também a salva para quem o precise, para você agora receber agora esses envelopes e também abençoar a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode colocar aqui junto, irmã, em nome de Jesus. Está tudo certo lá, Daniele? Está precisando de mim? Está precisando? É? Urgente? Então vem aqui, você assume aqui que eu vou lá resolver. Em nome de Jesus. Deus é bom ou não é? Deus é maravilhoso, em nome de Jesus. Creio que Deus tem coisas grandiosas para fazer em nossa vida. Domingo espero vocês, ou 9 ou às 18 horas, tá bom? Eu vou começar a oração, minha esposa termina, e aí a gente vai lá para resolver as coisas que tem que ser resolvidas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, e peço que o Senhor leve-os para suas casas, em paz, em segurança, livres de todo mal. Que o Senhor, meu Pai, os abençoe com toda a bênção, e que a bênção do Senhor os enriqueça e os acrescente cada vez mais a tua bênção, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha para o pastor agora, dá um tchauzinho. Deus os abençoe, vamos na graça do Senhor, e eu espero vocês no domingo, tá bom?
Tchau.